Que bom que você está aqui e que podemos nos encontrar para este momento de intercessão durante a nossa semana. Momento tão importante em que nos lembramos de tantos pedidos, de tantas necessidades que temos tanto para a nossa vida pessoal como para a nossa vida comunitária. Eu quero lembrar a você sobre aqueles pedidos, aquela agenda permanente que temos de oração. Em primeiro lugar, a respeito do Brasil, você precisa interceder a Deus pela nossa economia, para que surjam muitas vagas de emprego, para que a fome possa ser aplacada. Você tem visto cenas tão degradantes, tão tristes. Nós precisamos orar e precisamos fazer alguma coisa. Nós também temos uma agenda com relação à nossa igreja, à nossa comunidade local. Eu quero lembrar que estamos nos preparando para o Natal e que todas as terças-feiras, às 20 horas, nosso coral de Natal está ensaiando. Ore por isso, participe também. Também dos nossos cultos de oração todos os dias às 20 horas. Segunda, terça, quinta e sexta pelo Google Meet e às quartas-feiras aqui pelo YouTube. Lembrar também que a classe de preparação para batismos foi iniciada, está sendo realizada aos sábados, das 14 às 16 horas. Se você tem interesse em se batizar, se já tomou a sua decisão ou se tem dúvidas, me procure, nós vamos nos organizar para atendê-lo. Lembrar também da Escola da Caminhada, todos os domingos às 9h30. O IBP Feliz, o JAM, o Gap On e os adultos, todos se reunindo para o estudo da Bíblia. Lembrar também que acabamos de falar sobre a necessidade de orar e fazer alguma coisa com relação à fome, que você pode participar doando alimentos ou recursos financeiros para a montagem de cestas básicas que têm atendido a famílias da igreja e famílias que também não são membros da comunidade. Lembrar também a respeito do nosso HDR, Homens do Reino, que se reunirá pela terceira vez, agora dia 24 de novembro, uma quarta-feira, às 20 horas, onde ouviremos o pastor Onesino Nascimento falando a respeito de homens inteligentes, têm coração forte. Eu quero incentivar você, homem que me ouve, a participar, a separar esta data para estar conosco, para ouvir uma palavra ao seu coração e que traga também sabedoria, inteligência, discernimento para a sua vida, para que você possa cumprir esta missão preciosa que Deus lhe deu de liderar a sua família. Quero lembrar também da nossa programação de Natal. Ore por tudo isso. Dezembro já está chegando, estamos terminando o ano. No dia 5 de dezembro, primeiro domingo do mês, nós celebraremos a Ceia do Senhor e celebraremos batismos. No dia 12 de dezembro, nós vamos realizar um day camp com a igreja. Você deve procurar a equipe de programação, a equipe de eventos, que vai receber a sua inscrição para participar. Será num sítio próximo aqui de São Paulo, onde poderemos passar o dia juntos e celebrar com alegria esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado. Também lembrar que dia 19, o terceiro domingo, será a grande celebração de Natal, fechando as programações de Natal na vida da nossa igreja. Tanto dezembro como janeiro, nós teremos sempre os cultos às 18 horas no domingo. Essa será o grande encontro da nossa igreja. Eu quero convidar você então a orar, interceder por essas programações, por aqueles que as lideram, por aqueles que estão na organização, por cada participante dessa programação, que ela venha trazer edificação à vida da igreja e venha trazer também salvação para aqueles convidados, amigos que nós trazemos para participar junto conosco. Quero convidar você então a fechar os seus olhos aí onde você está e a elevarmos o nosso pensamento à presença de Deus, pedindo por tudo isso. Vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer mais uma vez o grande privilégio de poder falar contigo. Ó Deus querido, nós sentimos que temos tantos desafios à nossa frente, tantas atividades a realizar, ó Deus.
que elas sejam motivadas por amor, um grande amor, um especial amor por Ti, ó Deus. Queremos demonstrar que somente o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de realizarmos algo com excelência. Também, ó Deus, Te pedimos que o nosso amor se manifeste ao falarmos a outras pessoas a respeito do Teu amor. Ó Deus, concede-nos esse privilégio. Ó Deus, olha para o nosso Brasil, tantas necessidades, tantas dificuldades. E nós Te pedimos, ó Deus, nós nos prostramos diante de Ti, arrependidos de tudo que temos feito e sendo omissos em muitas ocasiões, pedindo, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, ouça a nossa oração e venha sarar a nossa terra. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que passam tantas necessidades, que têm que procurar comida nos lixos. Ó Deus, tem misericórdia disso, nos ajuda e usa-nos, ó Deus, para aplacar esse momento difícil na vida da nossa nação. Ó Deus, nós Te pedimos pela nossa igreja, o Teu corpo vivo que está neste lugar. Dá-nos, ó Deus, de realizarmos a nossa obra de uma maneira firme, perseverante, digna de Ti, que demonstre, ó Deus, que nós somos o povo do amor, a comunidade do amor, aqueles que amam a Jesus Cristo e o seguem, e que por isso espalham a semente, a boa semente do Evangelho de Cristo Jesus. Nós Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo nesta hora, por depressão, tristes, deprimidos, com problemas financeiros, ó Deus, passando dificuldades, ansiosos, ó Deus, enlutados, enfermos, ó Deus. Ó Deus querido, tem misericórdia. Coloca as Tuas mãos curadoras. Age, ó Deus, na mente, no coração destas pessoas. Coloca as Tuas mãos curadoras sobre o corpo destas pessoas, ó Deus, e restaura-lhes a saúde. Nós Te pedimos isso, ó Deus, antes e acima de tudo, e em primeiro lugar para a honra e glória do Teu nome, e em segundo lugar, ó Deus, para suprir a necessidade destes que Te buscam. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Antes de meditarmos, eu quero convidar você a assistir mais um vídeo sobre missões. Estes vídeos foram produzidos pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e servem para motivar, como inspiração, para que você seja um missionário onde você está. Você ouve vídeos de pessoas que estão em lugares distantes, fazendo trabalhos, por vezes, de tempo integral, mas você também é chamado para ser um missionário aí onde você está, no seio da sua família, no ambiente da sua escola, da sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança. Você pode ser este missionário que fala do amor de Cristo para as pessoas. Eu quero convidar você a assistir o vídeo e logo em seguida nós passaremos a nossa meditação desta semana. Eu conheci a única esperança quando não havia mais solução para a minha vida. A gente conheceu a Cristo e a gente começou a passar por muita dificuldade, a gente começou a passar por muita provação. E chegou uma época em que eu mais o meu esposo, a gente acabou perdendo o trabalho, a gente acabou ficando desempregado. E nesse percorrer a gente começou a passar muita dificuldade em casa. Chegou um momento ali que eu fui fazer o almoço e eu não tinha... O almoço somos em 5 e não dava, um tinha que ficar sem comer. E o meu filho, o Cauê, ele olhou e viu que eu estava no quarto chorando e ele perguntou: mãe, por que a senhora está chorando? Eu disse para ele: não, meu filho, é porque eu estou orando. E o meu filho olhou para mim e disse: não, mãe, é porque a senhora não almoçou. Eu falei: não, eu almocei. E aí o meu filho chegou e olhou no armário, ele viu que não tinha nada para poder eles jantarem à noite. Então isso foi um tapa para mim, porque eu fiquei desesperada ali naquele momento e comecei a orar. Quando chegou à tarde, eu fui para a casa de uma vizinha buscar água.
E quando eu cheguei lá, eu saí no meio do caminho e comecei a orar e disse: Senhor, assim como o Senhor providenciou as coisas para aquele povo no deserto, providencia na minha casa também. Eu tinha que passar por um caminho e eu passei por outro. E quando eu cheguei, a Kombi estava tendo teto de cesta básica. Então naquele momento ali eu agradeci a Deus por aquela providência que Ele tinha me mostrado. Não sabia que ia chegar até a minha casa, mas eu já tinha certeza de que a providência do Senhor ali tinha chegado. Então naquele momento eu agradeci a Deus, porque eu sabia que os meus filhos não iam dormir com fome. Quando o chamado surgiu no meu coração de imediato, não surgiu no coração do meu esposo. Então meu esposo ele não queria, porque ele achava que era muita responsabilidade, mas o meu esposo ele de forma nenhuma ele queria. Mas foi quando surgiu aí ele passar por muitas enfermidades, que o médico dizia que ele estava doente, e eu sempre dizia para ele: olha, você não está doente, você tem que abrir o seu coração e permitir você fazer a obra do Senhor. Mas ele dizia que não, que o médico dizia que ele estava com enfermidade. E acabou que a gente passou no médico. Quando chegou lá, o médico disse para ele: olha, você não tem problema nenhum. E depois o meu esposo foi ali e ele disse para Cristo: eis-me aqui para fazer a tua vontade. E foi aí quando o meu esposo entendeu realmente que Deus estava ali no controle, que era realmente o desejo do Senhor para estar fazendo a obra dele. E a gente foi para o Radical Sertanejo para poder passar por todo o processo ali de aprendizado, para a gente poder transmitir isso para o coração das pessoas. Quando a gente fala para as pessoas dessa oportunidade de ter médico na comunidade, de ter dentista para poder estar atendendo eles ficam maravilhados de alegria, porque eles sabem que essa é uma oportunidade que eles têm de ter um tratamento mais especial e também a ter de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas elas já estão orando desde já, agradecida a Deus pela essa oportunidade de receber a carreta num sertão da Bahia. Então nós já estamos orando e louvamos a Deus por esse privilégio de nós sertanejos termos a carreta ali para poder estar atendendo as pessoas tão carentes, as pessoas tão necessitadas ali no nosso sertão da Bahia. Não coloca dificuldade, aceita esse chamado no teu coração. Eu aceitei esse chamado, então joga tudo por alto e vai fazer aquilo que Cristo tem colocado no seu coração, que é anunciar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão lá fora, que precisam ouvir a palavra de Deus através da tua vida. Apoie o trabalho da carreta no sertão, para que todos ouçam que Jesus Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança desse mundo tão hostil. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso 6. Que promessa preciosa da parte de Deus temos aqui neste versículo. A promessa da perseverança, a promessa de que não vamos ficar pelo caminho, a promessa de que chegaremos finalmente àquele lugar que Ele nos prometeu. Ali em Filipenses capítulo 1, verso 6, o apóstolo escreve à sua igreja do coração, a irmãos queridos que ele trata de maneira muito especial e muito carinhosa nessa carta, dizendo o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero meditar de maneira muito simples nesta noite, porque esta é uma promessa tão simples quanto poderosa, quanto preciosa. Ela vai ao cerne da nossa questão. Se estamos deprimidos, se estamos angustiados, se estamos desesperados, se estamos em provação, em tribulação, em tentação, se estamos caídos, esta promessa vem ao encontro, porque ela diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la. É a promessa de que não ficaremos onde estamos, no meio das nossas dificuldades, prostrados diante das nossas quedas, dos nossos deslizes. A promessa da perseverança diz que nós podemos tomar alguns escorregões no convés do navio, mas que jamais cairemos no mar. É esta promessa que traz alegria ao nosso coração, traz esperança ao coração daquele que pode estar se arrastando em meio às suas lutas. Sabe que vai se levantar, porque Deus vai completar a sua boa obra, a boa obra que começou em sua vida.
Eu quero lembrar apenas 3 verdades nessa pequena meditação desta semana. Em primeiro lugar, que a salvação é uma boa obra. Aquele que começou uma boa obra em vocês. A boa obra de Deus é a salvação que Ele nos proporciona. Porque a salvação é uma boa obra porque realiza ou resolve o grande problema que nós temos a enfrentar na nossa vida. Aonde vamos passar o restante da nossa existência? Aonde vamos viver a eternidade? É uma questão que envolve o coração do ser humano, que incomoda filósofos, incomoda religiosos, incomoda a pessoa mais simples do mundo. Será que há vida após a morte? E em havendo vida após a morte, como é essa vida e aonde eu a viverei? A verdade é que nós cremos, conforme a palavra de Deus, de que ela existe vida após a morte e que há uma vida de qualidade a ser vivida na comunhão do Senhor. Por isso que a boa obra que Deus começou em nós é a salvação. Este apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Tessalônica, fala a respeito dela, dizendo assim: eles sofrerão a pena da condenação eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós estávamos envolvidos nessa situação tão terrível de destruição, de perdição, de viver a eternidade separados da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Mas Deus começa a sua boa obra em nós, a obra da salvação, que nos salva desta perdição, desta destruição eterna, desta separação de Deus. Que promessa gloriosa que nós temos para nossa vida. Somos salvos da perdição eterna. Essa salvação é uma obra de Deus. É aquele que começou a boa obra em vocês. Não há méritos humanos. É Deus que decide nos amar. É Deus que nos atribui valor. É Deus que decide vir ao mundo, encarnar-se, tornar-se um ser humano para assumir na cruz do Calvário os nossos pecados, levar sobre si o castigo que nos estava recomendado. É assim que Paulo escreve aos Efésios, dizendo assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A salvação é uma obra de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é a ação de Deus, graciosa, amorosa, de vir em nossa direção. Que promessa gloriosa de que essa salvação vai ser eficaz em nossa vida. Ela vai nos fazer chegar até onde precisamos. Ela não se perderá na nossa vida. Por fim, a Bíblia diz, e esse versículo nos afirma, que a salvação é uma obra certa, que não tem dúvidas. Ele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Nós já temos aprendido aqui que as nossas promessas sempre têm um grau de probabilidade. É bem provável que eu cumpra a minha promessa, eu vou me esforçar muito para cumpri-la, mas sempre existe a possibilidade dela não ser cumprida. No caso de Deus, isto é impossível. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus, tendo falado, não se cumpra. É impossível que haja algo difícil demais para o nosso Deus realizar. É assim que Paulo fala a respeito desta obra de salvação que Deus inicia em nossa vida e que vai completá-la, dizendo que ela
tem um aspecto de justificação. Paulo, quando fala aos Romanos, diz assim, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E um pouco mais à frente ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso, porque o presente gratuito de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus, não aquela destruição eterna, separados de Deus eternamente, mas exatamente a vida eterna em Cristo Jesus como presente de Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, ele afirma no capítulo 8, verso 1 e 2, dizendo assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos justificados por causa da morte de Cristo, que nos salva dessa perdição eterna. O próprio Deus nos declara inocentes, inocentados de toda acusação, porque agora estamos em Cristo Jesus, Ele pagou a nossa dívida, não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa promessa de perseverança, há a promessa da santificação. Se na justificação nós fomos libertos da pena do pecado, da penalidade do pecado, da consequência do pecado, do salário do pecado que é a morte, aqui na santificação nós vamos sendo salvos do poder do pecado na nossa vida. É assim que Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 8, afirma que ele sabe, que nós sabemos, que Deus age através de todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito de Deus. Através de um processo nos fazer parecidos, nos tornar parecidos com Jesus, e que Deus vai agir através de todas as coisas, em todas as coisas. Por isso que eu estou lhe afirmando que não importa qual é a situação que você vive neste instante, se você está deprimido, angustiado e mesmo caído, Deus está agindo para que transformar você em alguém parecido com Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro também afirma a respeito deste tempo em que estamos sendo salvos do poder do pecado. Ele afirma: bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele tinha um propósito muito específico. Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Que promessa gloriosa! Deus está nos protegendo com o seu poder para nos fazer chegar lá, para completar a sua boa obra que iniciou com a salvação. Por isso que nessa promessa de perseverança, o ápice é a chamada glorificação, quando finalmente seremos salvos da presença do pecado. É assim que já no final de Apocalipse, João consegue vislumbrar aquilo que há de acontecer, que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e ali não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este tempo em que precisamos ser livres da pena do pecado, em que precisamos diariamente ser
livres do poder do pecado. Lá na eternidade, seremos livres da presença do pecado. Esta é a boa obra que é certa, que será completada por aquele que começou esta boa obra. Que promessa gloriosa, que no meio das nossas lutas não seremos abandonados, não ficaremos pelo caminho. Como diz o apóstolo Paulo, eu estou convencido que aquele que começou a sua boa obra há de completá-la. É por isso que quando ele fala a Timóteo, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 12 a 17, ele traz à sua memória uma lembrança da sua vida e lembra do tempo em que foi blasfemo, insolente e perseguidor da igreja. E diz assim: a graça de Deus não foi inútil para comigo, porque eu fiz essas coisas na minha ignorância, mas Deus pegou a mim, que sou o pior dos pecadores, e me colocou no lugar de honra, achando digno do ministério. É este Deus que Paulo de quem Paulo se agrada, e de quem Paulo diz que ele começou essa boa obra em mim. Eu fui convencido de que aquele que começou a boa obra há de completá-la, porque ele mesmo fez isso em mim, o pior dos pecadores. Que promessa gloriosa para mim e para você. Não importa este momento, se ele é muito difícil para você, eu estou certo, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra há de completá-la em sua vida. Você não vai ficar aí. Deus vai te conduzir em triunfo para te apresentar a Ele mesmo como um ser vitorioso. Que a graça de Deus te envolva, que a graça de Deus te acompanhe, que a graça de Deus te levante, que a graça de Deus te renove as forças, a esperança e o amor, que você seja tomado e seja também convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la em sua vida. Que Deus te abençoe. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
se cumprir.